Meus irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. Em condições normais, eu hoje, talvez emocionalmente, não teria tanta condição para pregar, mas estou bem. Agora, impactado porque, como humano, né? E como pastor, sinto depois o reflexo. Eu não sei nem explicar aos irmãos como é. E na hora a gente tenta se conter, não é? Naturalmente, num momento de culto. E depois vem alguns reflexos no cansaço corporal, como se eu tivesse trabalhado o dia inteiro, né? E mental, aquela coisa muito, né, estranha do ponto de vista emocional. Mas estou bem, porque acordei o seguinte, de pregar uma quinta, na medida do possível, e outro pastor pregar uma outra quinta, né? Então eu não entendo que é teimosia eu pregar hoje. E vou trazer uma segunda palavra dentro do tema fé para ter e fé para ser. É uma segunda mensagem bíblica e espero em Deus uma terceira e última, no final a partir do versículo 23, indo até o final do capítulo, em outra quinta-feira. Então nós vamos ler Hebreus 11, de 8 a 22. Não é? Hebreus 11, de 8 a 22. Você está com a Bíblia aí, pastor Júnior? Está aí? Então pega aí, mesmo que seja no qualquer formato que for, e venha aqui, por gentileza, ler esse texto. É um texto mais extenso, não é? Hebreus 11, 8 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, José, próximo do seu fim. 8. Já estou no final, meus irmãos. 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E, se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Pastor Júnior, peguei de supetão, aí lembrei de um irmão um tempo desse aí,
Ele disse, pastor, não me peça mais para orar, não. Dia de domingo de manhã, eu fiquei tremendo quando o senhor pediu. Eu digo, mas meu irmão, oração. Aí falei com ele, digo, incentivando, né? Eu digo, não, é porque eu digo, tá certo. Né? Depois a gente conversa melhor, né? Mas não foi esse caso, né? Os pastores estão preparados aí para nos atender. Irmãos, rápido comentário. Eu fiz na primeira pregação, mas assim, a carta aos Hebreus, o autor dela, que não temos a certeza de quem foi, conhecia muito o judaísmo, porque ele não apenas conhecia o judaísmo, mas ele faz uma ponte do judaísmo para o Cristo, né? A ação dos sacerdotes na Antiga Aliança para a ação do sumo sacerdote, que é Cristo, na Nova Aliança. Também essa carta aos Hebreus, nós percebemos que dentro dela é uma carta que é muito cristocêntrica, naturalmente como o Novo Testamento, né? Cartas paulinas, principalmente, e outras cartas, muito focada em Cristo, que é o cerne, né, da Nova Aliança. E dentro desse texto, ainda entendemos a questão da fé para ter e fé para ser. Se você me perguntar, você que não esteve na primeira pregação, e o que é que significa isso, pastor? Fé para ter e fé para ser. Fé para ter, quando eu trago esse tema, e fé para ser, é que nós possamos entender a diferença entre uma coisa e outra. Porque a fé, ela tem sido usada hoje muito mais para ter, muito mais para conquistar, muito mais focada para pedir, exercer a fé nesse sentido. E não está errado não, porque biblicamente nós temos. Inclusive, temos como fazer isso. E é incentivado por Jesus. Você colocar motivos de oração e exercício de fé, até porque o conceito de fé de Hebreus, no versículo 1, né, é nesse sentido muito mais. A fé é aquela certeza que eu tenho antes de ver. Né? Mas não para aí. Ela não deve, esse conceito de fé, esse entendimento de fé, parar em nós termos. Né? E aí alguns segmentos religiosos, que não, espero que não seja o nosso caso e não é? Uma igreja histórica, não que não cremos, nos alegramos quando conquistamos casa, né, carro. Alguns irmãos, às vezes, chamam para agradecer com a chave do carro. Pode me chamar, meu irmão, que eu vou orar. Eu vou orar agradecendo a Deus com você, porque você conseguiu adquirir um automóvel. Pode chamar e chame os outros pastores também, né, para que a gente possa estar lá celebrando um culto de ação de graças na sua casa. Você que conquistou um imóvel. Mas nós sabemos que a vida cristã não é isso aí. Esse não é a fé não deve ser só reduzida nesse aspecto. É fé para ser, ou seja, eu ter uma vida de fé. Essa é que é a grande questão. Então, é nesse sentido que nós vamos ver Hebreus 11, e a partir do versículo 8, especificamente no versículo 8, nós notamos aí, eu quero reler o versículo com os irmãos, né? Diz assim, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Né? Então, eu grafei, como dizia um professor meu do conservatório, de teoria, grafei, né? Tem grafar e tem grifar, né? Ele chamava grafei. O chamado e a obediência na vida de Abraão. Por quê? Porque são as duas, vamos dizer, virtudes, não é? Que Abraão demonstrou de primeira mão. Ele, diante de uma terra, Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e os pais dele, né? Tanto o pai quanto o avô, cercados de deuses, de tudo quanto era lado, e ele tem então um chamado para sair dali. É claro que ele leva o pai, e faz bem, viu? Porque a ordem de Deus foi para sair, mas não disse, deixa seu pai aí, mesmo ele idólatra do jeito que está, não. Levou, não é, conduzindo, depois parou em outro local,
e ali nós vamos percebendo a trajetória da vida desse homem. Então, ele teve um chamado. Tem muitos, eu diria, que são chamados. Mas eu não posso dizer que todos que são chamados estão obedecendo. Porque, às vezes, a pessoa é chamada, mas... E assim, o chamado de Abraão foi claro. E se alguém pergunta, isso é coisa para estudo bíblico, você pergunta, e como Deus falou com Abraão? Falou numa visão, apareceu num sonho? Não. Quando é sonho, quando é visão, a Bíblia se preocupa, principalmente no Antigo Testamento, dizer. Então, cremos plenamente que Deus falou com Abraão, como vocês estão me ouvindo aqui. Isso é novidade? Não. Já ouvi relatos, não é? Lembro como hoje, na segunda igreja batista, numa conferência missionária que tivemos de missões mundiais, o pastor da Itália, né, pastor Batista, da nossa junta, ele falando, pastor de São Paulo, bem, ministério equilibrado, ministério despontando, indo, ele já de idade, já assim, não tinha perspectiva de entender que Deus tinha algo, ali a igreja ele poderia jubilar, como a gente chama ali, e depois, lá naquela conferência, quase que no encerramento, ele fez um apelo, o missionário deu testemunho, né, de missões mundiais, e aí ele fez o chamamento, e quem vem, quem quer vir? E ele ouviu claramente no ouvido dele, assim, dizendo, e você, por que é que não vai? E aí ele parou, disse que olhou para um lado, olhou para o outro, e disse, meu Senhor, é o Senhor que está falando comigo? Eu disse, sim. E aí foi, até hoje está na Itália, lá está servindo ao Senhor. Então foi de tal forma que Abraão não teve... É interessante, Abraão não teve a dúvida, que até poderia ser possível, Senhor, é para sair mesmo. Não teve dúvida, obedeceu, não adiou, dá a entender que ele não adiou, não protelou, daqui a 10 anos, vou fazer aqui uma projeção, Senhor, e vou sair. Não adiou e atendeu o chamado, obedeceu. Irmãos, não existe bênção sem obediência. Não é porque a obediência, ou a fé, ou a bênção, vamos dizer assim, ela está condicionada ao que eu faço. Simplesmente não. É porque quem quiser ser abençoado vai ter que obedecer. Isso é natural na vida cristã. E essa fé, não é? Ela exige uma obediência de tal forma que esse homem saiu dali, irmãos, sem saber para onde ia. Olha, irmãos, é um negócio estranho para a gente. Você já pensou você sair para um lugar que você não sabe para onde é? E quando a gente, às vezes, fica perdido, hoje com GPS, é tranquilo hoje, né? E olha que, às vezes, ele dá alguns comandos lá que você não tem que obedecer, né? Mas, na maioria das vezes, fui para o Recife ano passado, né? O GPS me colocou em locais e me fez levar João Pessoa numa saída, aqueles viadutos que tem ali, né? Naquele entorno, enfim, chegando e andando, mas você sem saber. E não tendo nenhum recurso para que você pudesse ali peregrinar e sem saber para onde vai. E nós percebemos, então, que a fé, ela exige obediência. A fé exige obediência. Não é em vão que esse homem aqui é chamado o pai da fé. Na Escritura tem um comentário. É um homem que também era chamado amigo de Deus, não é? Então ele creu e obedeceu. Mas há um segundo ponto aí interessante, nessa questão da fé para ter e fé para ser, nesse episódio dos patriarcas, são no versículo 9 e 10. Diz assim, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então, o segundo ponto aí a se destacar é que a fé exige obediência, mas a fé também aponta para a promessa. Ela está baseada numa promessa. E uma promessa não é uma promessa de qualquer um, não. Não é uma promessa de um político. Não é uma promessa de alguém que, namorando, dizendo à moça
que está namorada, não é? Promete, faz promessas que depois talvez não cumpra. Não, não. É a promessa vinda de Deus, e Deus não brinca com as promessas dele, não é? Quando ele faz uma promessa, essa promessa vai se cumprir, tá certo? Ela se cumpre, e se cumpre dentro do seu tempo, dentro do espectro da vontade de Deus. E percebemos então aqui que pela fé ele peregrinou naquela terra prometida. Ele andou de um lado para outro ali e não tinha ela conquistada, ao contrário. Ele ali estava como um peregrino na terra. Existem algumas situações que você vai andar pelo lugar que é um lugar da promessa, seja você sabendo ou não, seja você tendo a vista com os olhos espirituais ou não, mas aquilo ali vai ser conquistado por você. E eu não chego ao exagero de alguns segmentos que diz que você tem que marchar e fazer aquela conquista de território. Não, não é isso não. É no aspecto mesmo da fé. O aspecto da fé. Nós louvamos a Deus porque entendemos aqui, irmãos, que em algumas situações, em alguns momentos, Deus faz com que nós possamos estar em um lugar, em um território, ou diante de uma bênção, passamos por ela, passeamos por ela, e jamais imaginamos que nós estamos ali no lugar onde será nosso. Quer ver um exemplo disso? A nossa congregação, que hoje é a Igreja em Sol Nascente, já falei e outros irmãos sabem. A você que é novo aqui na Piba, você vai passar ali pelo viaduto que a gente chama do Detran, não é? E ali tem uma igreja, a Igreja Batista em Sol Nascente. Antes nós éramos lá num galpão quente, um galpão quente mesmo, rústico, quando nós iniciamos o trabalho, que não iniciou comigo, iniciou com a missionária Edjane, ela passou 6 meses, e eu passei 1 mês com ela. Depois o pastor Jabes disse, olha, não dá para ficar 2 missionários num lugar só. E aí ele enviou Edjane para outro local, e eu fiquei lá, 1995, assumi. Estava noivo de Sônia, querendo casar, e assumo ali aquela congregação, alguns irmãos daqui, poucos que estavam ali, e outros dali que moravam, e irmãos, eu passando ali para onde hoje é a igreja. E aí eu digo, Senhor, deixa eu olhar esse lugar aqui, é um sonho, mas será que esse lugar aqui, nós poderíamos alugar? Não tinha placa nenhuma. Irmãos, sabe aquela coisa que você fala e depois, quando você está passando, você tem que parar? Eu parei e disse, não acredito que essa casa está para alugar. Né? E não foi muito tempo depois. Estava lá. A imobiliária tinha botado. E aí eu, meu Deus, vou ligar. Aí conversei com o pastor Jabes aqui, vim aqui, não é? O pastor está para alugar. Ele disse, mas meu filho, onde é que a gente vai ter? As condições não é. A congregação assume uma parte e a igreja assume outra. Né? E era um povo pequeno, mas os irmãos que estavam daqui da sede davam um suporte de receita. Não é? E eu quero citá-los porque eles nos abençoaram muito. O irmão Obed, o irmão Alberto Souto, né? A irmã Celeste, que já morava lá. Esses irmãos deram suporte, não é? Com os seus dízimos e ofertas, e outros irmãos lá. Tinha uma irmã chamada Kátia, não é? Ela morava no Santa Lúcia, e o Santa Lúcia jamais tinha esse glamour que tem hoje lá de carro ali para lá e para cá. A gente ia visitar até olhando para um lado e outro, porque não tinha um pé de gente no Santa Lúcia naquele tempo. 1995. Essa irmã Kátia, de forma fidedigna, não é? Ela cooperou, então assim, deu para a gente cobrir. E aí nós trabalhamos 10 anos. O pastor Jabes Filho passou 10 anos lá. Eu fiquei 1 ano, né? Depois vim para cá logo. Então foram cerca de 10 anos a gente sonhando com aquele local. E Deus fez de forma maravilhosa para encurtar a história, porque alguns irmãos aqui já sabem. O homem não queria vender. Não queria vender. E ele nem precisava. Não é? Quando demos uma proposta, ele disse, não, orem mais, não é? Orem mais. Não dá para receber assim, tão parcelado, como vocês querem, não vai dar. E
O que foi que nosso Deus fez? Fez com que esse homem encontrasse o Evangelho de Cristo. Numa dessas igrejas, não foi numa igreja batista, não foi igreja presbiteriana, não foi uma igreja histórica. Foi numa igreja dessas aí que nós chamamos de neopentecostal, irmãos. Por isso que eu não critico, olha, eu critico a forma, mas eu não vou criticar os meus irmãos que estão ali, não. Eu posso criticar a liderança, mas aqueles irmãos estão ali procurando viver o Evangelho. Então, de minha boca, você nunca vai ouvir, nem de púlpito e fora de púlpito, eu chegando e tecendo críticas, porque esse homem, quantos outros também foram alcançados pela graça de Deus. Nós questionamos a forma que é feita, mas se tem pregado o Cristo e ele alcançou a graça de Cristo, e eu recebi um e-mail dele dizendo, pastor, olha, estou indo aí porque Deus disse que era para vender para vocês. E eu já tenho o preço e eu sei que vocês vão comprar. Pronto, e dito e feito. Não é? Então nós pisamos ali por cerca de 10, 11 anos, naquele lugar. Hoje é nosso. Louvado seja Deus. Hoje pertence ao reino de Deus, hoje pertence à denominação batista. Então, Abraão pisou ali naquela terra e tinha uma promessa. E no versículo 10 diz que ele esperava, olha que coisa interessante, a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Sabe o que quer dizer isso aqui? Parece que o escritor foge, faz uma digressão assim tão grande, não é, professor? Como é que ele está falando de uma promessa de uma terra que é Canaã, e agora ele fala de uma cidade que é a Canaã celestial que nós chamamos do céu. É porque Abraão, assim como todos nós devemos, nós que cremos e temos uma promessa, nós precisamos ter os pés no chão, mas o nosso olhar na Canaã celestial. Pisando os pés aqui, mas o nosso olhar, a nossa mente, como diz a palavra, pensar nas coisas que estão lá de cima. Porque isso aqui é tudo transitório, é passageiro. Mas a Canaã celestial, essa é para sempre. Então, a fé aponta para uma promessa. Aponta para uma promessa. Irmãos, e nós temos promessas de Deus. Promessas de Deus em nossa vida. E se Deus tem feito promessas, e Ele tem feito, elas hão de se cumprir. Elas vão se cumprir. Mas há uma terceira lição. Aliás, tem versículo mais aqui? Meu Deus. Versículo 11, pela fé, acompanha aí, irmãos. Ainda estamos no segundo. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, sim, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Considerou fiel aquele que fez a promessa. De início ela duvidou, de início ela sorriu, não é? Como alguns de nós aqui, Sara não está sozinha, ou está? Não está. Quando você recebe algo maravilhoso, uma promessa, assim, a concretização da promessa, não é nem a promessa, é a realização da promessa. Uma bênção, como nós chamamos, né? Uma bênção de fato. E aí a gente, às vezes, ora por aquilo, mas quando vem, a gente fica dizendo, mas é verdade isso, não é pegadinha não. Não é... Irmãos, Sara era feita de carne e osso, uma mulher com a idade já avançada. E outra coisa, quer ver o agravante? Estéril. Estéril. Por isso que eu costumo dizer que na Bíblia tem uma esterilidade assim grande para mostrar que quando Deus quer, Ele faz. Não é? Essa mulher, ela sorriu de início, o sorriso dela não foi de deboche, mas ela assim, como a gente diz, e será? Como? Como será? Como será feito? E nós sabemos que depois ela não teve dúvida alguma, porque ela creu nessa promessa. Embora, na espera, houve o atalho. Não é? Houve o atalho. Mas aqui, quando ocorre isso, por um ano chegarás a abraçar um filho, ela sorriu, nesse sorriso não de desconfiança, mas de surpresa, mas depois ela creu. Porque a questão do atalho vem anteriormente, como às vezes nós queremos fazer. E o versículo 12 diz que assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Abraão
tinha 75 anos quando recebeu a promessa de um filho. E eu, particularmente, irmãos, creio que Deus fez com que ele esperasse 25 anos, né? Quando chegasse aos 99 anos, recebesse essa promessa da vinda de Isaac reavivada. Né? Reavivada, porque já tinha sido feita lá 75 anos atrás, quando 75 anos de idade ele tinha. Sara também. Quando chega a essa idade, ela, além da esterilidade, não tinha condições mais de ter filho. Mas nós percebemos então que, nos versículos 13, 14, 15, 16, leia comigo, todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. E em vez disso esperaram eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Deus não se envergonha, é interessante esse texto mesmo. Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Irmãos, saudaram de longe e não viram a promessa cumprida, alguns destes aqui, que nós estamos vendo em Hebreus 11. Viram de longe, saudaram de longe, não é? E assim algumas promessas que nós temos. Nós conhecemos gente que só voltou para Cristo, não é? Depois de um pai, de uma mãe, todos os cultos. A gente já sabia o que ia pedir. E não tem problema nenhum. Peça 1000 vezes, 2000 vezes, irmão. E se alguém disser, não peça mais não, já pediu e Deus não é surdo, não. Peça, repreenda e peça. Mas o pai e a mãe não viram o filho retornando para o Evangelho de Cristo. Mas o filho voltou, a filha voltou, não é? Eles viram de longe, saudaram, quem sabe, saudaram de longe, porque se pediam, é porque criam que Deus é fiel, poderoso, para fazer com que aquele que estava lá, e alguns, quem sabe, olhavam e disseram, não, ali não volta mais não, já era, meu Deus, é um caso perdido, não. Voltaram, não viram a concretização da promessa, mas voltaram. Não é? Assim é o caso destes aqui de Hebreus 11, eles não viram. Abraão, ele peregrinou na terra, mas ele não tomou posse da terra, ele foi um peregrino. A posse nós já sabemos que foi conquistada por quem? Por Josué, lá na frente. Nem Moisés foi. Moisés foi a ponte. Mas foi com Josué, anos depois, que esse povo aqui estava conquistando Canaã, quando Abraão era um peregrino. E aí nós vamos, irmãos, a um terceiro ponto, né? Terceiro aspecto em relação a essa fé para ter e fé para ser, é que a fé resulta em prova. Resulta em prova. Domingo desse nós pregamos sobre tentação, né? A diferença de tentação e de prova é provação e tentação existe e são diferentes. Vejamos os versículos que tratam sobre esse aspecto. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Então aqui nós percebemos, irmãos, prova diante de Abraão. E é intrigante para quem não é afeito à leitura das Escrituras, perguntar, mas um filho prometido, esperado 25 anos, e como é que esse negócio acontece? Por isso que alguns olham para a Bíblia, não é?
Eu não costumo falar muito daqueles que partiram, porque não estão aqui para se defender, mas dentre eles José Saramago, que era escritor português, não é? Prêmio Nobel de Literatura. Saramago, uma vez, nos seus comentários, e era declarado ateu, né? Ele disse que é um livro que, se apertar, sangra, um livro de violência. Como esse livro é um livro de fé, porque se olha para o Antigo Testamento, né? E justamente olha como é que acontecia situações de o povo, inclusive, ter mandamento para matar todos naquela cidade ali. E, com todo respeito ao Prêmio Nobel, ao Saramago, e a outros que pensam assim, não é por esse prisma que nós vamos ver o Antigo Testamento. Nós não temos como, com o olhar de hoje, em pleno século XXI, nós olharmos para as páginas do Antigo Testamento e não apenas as que estão na Bíblia, mas a história. Irmãos, a história do ser humano, ela é marcada de situações que muitas vezes a gente fica olhando e diz, meu Deus, que catástrofe foi essa? Mas no caso bíblico, nós sabemos que esse povo aqui de Canaã era um povo que fazia coisas horrendas, coisas terríveis, que jamais pode se passar no coração de um pai e de uma mãe. Você sabe o que é você pegar o seu filho querido, a sua filha querida, e você sacrificar a Dagon, a Moloque, que eram os deuses da época. Não era questão de levar a criança não para o ritual, era que eles eram mortos. Nós que somos pais, sabemos que nós damos a vida pelos nossos filhos. É ou não é? E como é que a gente vai ter uma atitude dessa, que inclusive em Manassés, que não é o nosso, não é? É o Manassés, o rei, que depois se arrependeu. Pois se arrepende, Manassés. Foi o pior rei de Israel. E, interessante, foi o que mais tempo reinou em Israel. Por isso que às vezes as pessoas dizem, rapaz, vaso ruim é difícil de se quebrar, né? Esse reinou muito, mas ele se quebrou. Depois ele se quebrou. Porque ou ele se quebrava, ou Deus já estava quebrando ele. Então, ou ele se quebrava, ou ele ia ser moído, né, pelo Senhor. Mas nós percebemos, irmãos, então, em relação ao sacrifício de Isaque, quando Deus pede, não era Isaque que Deus queria, era Abraão. Era uma prova para Abraão. Porque Deus jamais, eu disse isso no estudo bíblico terça-feira, Deus jamais vai fazer algo que ele disse que não era para fazer, que ele condena. Então, se Deus condenou, além de outras atitudes, essa atitude dos povos cananitas, de sacrificarem os seus filhos aos deuses daquele tempo, é esse Deus que vai dizer a um servo dele para sacrificar o filho dele? Não. Isaque não ia morrer mais de jeito nenhum. Mas e por que Deus mandou? Agora, irmãos, nós estamos diante aqui de uma prova e nós vamos perceber que Abraão não titubeia, ele vai. E a expressão de Abraão é muito maravilhosa quando ele usa no plural e no hebraico está no plural. Olha, vocês fiquem aqui. Vai eu e o menino, que é Isaque, meu filho, nós vamos adorar o Senhor lá, sacrificar, fazer os altares, e nós vamos voltar, nós voltaremos. Ou seja, é no plural, eu não voltarei sozinho. O menino não vai ser sacrificado. E se fosse morto, como diz o texto aqui, e nós precisamos usar até o texto, ele cria que Deus poderia ressuscitar. E não temos, irmãos, nenhum registro de ressurreição antes desse episódio aqui. Não temos. Depois nós temos no Antigo Testamento, mas agora, aqui, antes dele, não temos um registro de ressurreição. Então, essa fé, ela resulta em prova. Porque muitas vezes Deus nos coloca à prova para ver como está o nosso coração. Se nós estamos endeusando filho, se nós estamos endeusando esposa, se nós estamos endeusando carro, aquilo que temos, casa, o que for.
se nós estamos endeusando denominação, se nós estamos endeusando igreja, se nós estamos endeusando líderes, pastores, se nós estamos endeusando alguém ou alguma coisa, Deus nos coloca à prova. E Abraão foi provado e aprovado. Não é? É como se ele dissesse assim: Senhor, eu sou todo teu. Meu coração é todo teu. A minha vida, ela é uma vida tua e para obediência. Eu sou um homem de fé. O Senhor me deu essa graça da fé. Eu creio que esse menino, a promessa que o Senhor fez, não será revogada, não. Porque o Senhor tinha feito uma promessa. E como é que Isaac poderia morrer? E aqui, quando a gente estuda teologia, irmãos, isso aqui é muito profundo. Muito profundo. Quando a gente estuda teologia, nós vamos ver lá algo chamado tipos, né? E vamos perceber que aqui, Isaac é um tipo, e esse episódio aqui é um tipo do sacrifício de Cristo Jesus. Não que Isaac fosse Cristo, não. Mas é um tipo. Porque até o próprio menino, Isaac, ele disse: meu pai, está aqui o fogo, está aqui o altar, está tudo aqui preparado. E cadê o cordeiro? E lembra da resposta de Abraão? Deus proverá, meu filho. Um cordeiro para o holocausto, ele vai prover. E proveu, irmãos. Quem é o cordeiro, ou quem foi o cordeiro que foi morto, não é? E é digno de receber todo o poder, honra, riqueza e glória? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então a fé resulta em prova, não é? E por que é que Deus prova? É por causa dele? Não. Deus não precisa provar ninguém para ele mesmo. Deus nos prova para o nosso próprio bem. Queiramos ou não, esse é o entendimento. Deus nos prova não para você mostrar a ele que você, olha, ele nos prova para o nosso próprio bem, para o nosso próprio fortalecimento. Porque um crente, quando ele passa pela prova, e às vezes, como diz um cântico aí, né, que eu já ouvi, dando glória o quê? Glória a Deus. E alguns passam mesmo. E a grande diferença vai ser depois da prova. Porque quando ele, pela graça de Deus, passa pela prova, ele sai fortalecido. Ele sai, muitas vezes, não quero dizer que sai curado não, mas ele recebe algo melhor do que a cura, e a cura é boa, mas é algo melhor do que a cura, sabe o que é? É a graça. É a graça. Como o apóstolo Paulo, que orou 3 vezes: Senhor, me cura, me livra desse negócio aqui, esse mensageiro do diabo, que está aqui, foi enviado, eu não tenho dúvida alguma que ele veio para me massacrar. Está aqui no meu corpo. Essa enfermidade, Senhor, me cura. Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então a fé resulta em prova. E por último, quarto e último, né? A fé indica provisão. Provisão. Versículos 20 em diante diz: pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Ele não abençoou Esaú. Jacó não foi aquele que tomou, que a gente viu aqui retire a máscara. Mas Esaú tem a bênção, e até hoje é abençoado também. Não teve a bênção, porque a bênção não era de Isaac, não, irmão. Não era ele que ia dar, não. É Deus quem dá, tá certo? É bom os pais dizerem, e eu fui criado, e você também, alguns aqui, não é? É pedindo bênção a pai e mãe. Quando a gente acordava e deitava, era assim: bença pai, bença mãe e tal, aquela coisa. É bom. E nós temos sim. Olha, veja bem. Existe em nós o pai, na sua paternidade e maternidade, a mãe, no bom exercício, quando diz: Deus o abençoe, meu filho, isso é bênção mesmo para a vida deles. Mas nós sabemos que existe uma bênção maior que a de Deus. Quem abençoou Jacó não foi Isaac ali apenas: meu filho, ritual. Não. E Esaú também foi. E o versículo 21 diz: pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José. E adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordal, ali já fraco fisicamente. 22, pela fé José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Os patriarcas.
Abraão, Isaac, Jacó, que se torna Israel, e agora aqui o José, que é muito mais falado do que o Rúben, que era o primogênito. O Rúben, que era o primogênito, aqui José, ele vai ter um destaque, porque assim aprova a Deus, através de José, fazer com que essa provisão no Egito, tanto para a preservação do povo de Israel, diante daqueles 7 anos de vacas magras, não é? O povo ali de Israel foi sustentado, como também da libertação da escravidão no Egito, a provisão que Deus fez na vida daquele povo, e a figura de José, a pessoa de José foi fundamental, e ele disse também, não é, que quando saíssem, levassem os seus restos mortais, ou seja, ele cria, não é, na saída do povo ali, a provisão seria feita naquele sentido, e olhe que não estavam sob a escravidão ainda. Os patriarcas, irmãos, algumas considerações aqui. Os patriarcas, pode passar o slide seguinte, né? Os patriarcas, eles não foram homens perfeitos, mas viveram e morreram na fé. Esse é um primeiro ponto a uma consideração final. Não eram perfeitos. E a gente pode dizer até assim, graças a Deus não eram perfeitos. Graças a Deus não eram. Porque se a gente olha para alguns deles aqui e diz, não era perfeito, não era. Nenhum deles. Nem o homem que é chamado homem segundo o coração de Deus, que é Davi. Esse homem teve erros. Abraão teve erro. Quando entrou no lugar lá, ele disse, Sara, você me diga que você é minha irmã aqui. Porque senão esse povo aí vai me matar. Não é? O temor natural que existem, às vezes, nos servos de Deus. A história de vida dos patriarcas mostra a fidelidade de Deus. Tá certo? É bom ter fé. É importante, é fundamental. Mas nós não devemos esquecer que a fidelidade de Deus é muito maior do que a nossa fé. A fé que nós podemos ter. E Lutero disse, é precisamente esta a glória da fé. Não saber para onde vai, o que faz, o que sofre. O que é que eu estou sofrendo? É a glória da fé. Não saber porque está, às vezes, sofrendo. Render tudo, o sentimento e a razão, a capacidade e a vontade, seguindo meramente a voz de Deus. E aqui, Lutero, me permita, não é só meramente não, irmão, é profundamente a voz de Deus, porque é a voz de Deus que vai fazer com que Abraão saia daí e vá para uma terra. É a voz de Deus que vai ser ecoada no nosso coração e no nosso ouvido, quando a gente começar a olhar para trás e dizer, mas já se passou um bom tempo. Será que Deus esqueceu? Como é que eu vou ter filho? Até agora nada. E aí a voz de Deus que diz, saia da tenda aí, vá lá para fora, levanta a sua cabeça, tente contar as estrelas, veja como é a areia do mar, e assim será a sua descendência. É a voz de Deus que nos anima quando nós começamos a ficar desanimados, quando não percebemos o cumprimento da promessa. E aí temos, para finalizar, não é, a percepção de que essa fé resplandece em tempos difíceis. A fé brilha em tempos difíceis. A fé é como se ela chegasse no momento mais difícil, isso eu estou dizendo para mim e para você, no momento mais difícil, a fé chegasse e dissesse, não, agora é comigo, pode deixar. Agora chegou o momento ideal para que eu possa ser exercitada. Porque, irmãos, convenhamos, pense comigo, nós não usamos muita fé quando nós estamos na abundância, não. Ou você usa? Quando nós estamos com tudo, como tudo vai bem, a gente usa a celebração, louvado seja Deus, glória a Deus. Outra. Sim, eu sei que a fé não é abandonada. Mas diante dos tempos difíceis, da crise, como a fé resplandece, como ela brilha. E deve brilhar. E Charles Stanley, que faleceu o ano passado, era um pastor batista, né, pastor da primeira igreja batista em Atlanta, nos Estados Unidos. Morreu com 90 anos. Ele disse, essa
frase aqui que eu quero finalizar com os irmãos. A fé em Jesus ri das impossibilidades. A fé em Jesus ri das impossibilidades. Quando eu creio em Cristo Jesus, e eu vejo que, humanamente falando, né, e olhando, é algo impossível, eu devo, confesso, rir. Por quê? Porque, repito, não é o riso da incredulidade, não. No nosso caso, em Cristo, o de Sara era do questionamento, né? E nós em Cristo é o riso de que existe alguma coisa difícil para o Senhor? Existe algo difícil para o Senhor? Por isso que ela ri das impossibilidades, não é? Porque aquilo que é possível para nós, para Deus, é tudo solucionado numa voz de comando do céu. Haja isso, faça-se isso, e acontece. Irmãos, nós estamos com essa segunda mensagem, mas nós sabemos que nós não devemos pegar essa mensagem e podermos guardar no nosso coração e não exercitá-la. Não exercitá-la. Só vai ter sentido o tempo que eu me debrucei sobre ela e o tempo que você ouviu aqui essa mensagem, se você dizer, Senhor, eu estou pronto a obedecer. Estou pronto a obedecer. Sou imperfeito, o Senhor me conhece, mas eu estou pronto a exercitar a minha fé. É isso que valerá a pena. Fará toda a diferença. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Antes de nós entoarmos o último hino. Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, porque falar de fé e pregar sobre fé é algo bom e necessário. Mas, Senhor, nós precisamos ir além. Porque a boa teologia sobre a fé é maravilhosa. Mas, Senhor, nós entendemos, ó Deus, que a prática da fé, o exercício da fé, isso é que faz toda a diferença naquilo que cremos. Portanto, Senhor, dá-nos a graça sempre de termos a boa teologia da fé, mas a prática maravilhosa quando os tempos difíceis chegarem. Quando as provas vierem sobre nós. Quando peregrinarmos naquilo que não sabemos que será nosso, mas nos foi dado como promessa. Quando muitas vezes sairmos sem saber em que rumo, Senhor, em que direção tomar, nós ouviremos a sua voz dando o comando e nos reanimando e nos animando para que não possamos deixar de lado aquilo que cremos que é na concretização da promessa e no exercício da nossa fé em Ti, Senhor. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém.